Olá, eu me chamo Moisés, sou aluno da faculdade ENIAC, faço graduação em sistemas de informação e vou apresentar para vocês o nosso projeto Web Services. Nessa apresentação, eu vou passar para vocês um pouco qual que foi o problema que nós encontramos nessa tratativa, quem foi o cliente, então qual que é a dimensão desse cliente, qual que é o seu público-alvo ali, a sua atuação, o que, que a gente encontrou ali de problema que a gente poderia tratar, né? Qual foi a nossa tratativa? Vou apresentar para vocês qual sistema a gente criou ali de forma prática, todas as funções desse sistema e vou fazer um fechamento final também, apresentando para vocês os resultados de tudo isso dentro dessa empresa. Continuidade ao nosso projeto, né? Então vou detalhar um pouco melhor para vocês do que se trata. Então nós estamos falando de uma empresa, uma concessionária, né? Estamos mais focados na área do pós-vendas dentro da área de oficina e estoque. Então qual que é o problema que ocorre hoje dentro dessa empresa, no caso real, a empresa que eu trabalho, a gente percebeu essa dificuldade que nós temos diversas ferramentas de uso comum, né? Então nós temos ferramentas como para uso de diagnóstico, nós temos notebooks, nós temos tablets, né? E enfim outros equipamentos, que isso pode acabar gerando uma falta de controle, visto que o sistema de estoque que nós temos hoje é somente para peças, vendas ou uso dentro da oficina, ele não consegue, ele não tem a sistemática necessária para fazer esse controle de empréstimos de equipamento interno, né? Então visto isso, tivemos já algumas percas com tablets, né? Temos várias filiais e com novas tecnologias que estão vindo, nós percebemos essa necessidade. Tá? Então, navegando aqui pelo sistema, né, eu simulei uma filial pequena nossa, então nós temos em média de 6 a 7 mecânicos, né, um chefe de oficina responsável, e essa gestão ficaria feita pela parte do estoque, que é quem armazena esses equipamentos e faz a liberação ali para os mecânicos. Né? Então, quando eles vão na retirada de peça, eles apontam o serviço e retiram tanto as peças quanto as ferramentas necessárias. Tá? Então, aqui a gente simulando primeiramente, nós temos os usuários, né? Então aqui a gente já tem alguns cadastrados, né? Então, vou cadastrar um usuário aqui para a gente ver. Vou me cadastrar, por exemplo, na minha matrícula. E aqui a gente já tem algumas regras de negócio, né? Então, por exemplo, eu vou me cadastrar com uma matrícula já existente para a gente ver o que, que acontece, independente do cargo. Ó, então, vamos aqui, vamos editar. Nós conseguimos editar, eu coloquei um dígito a mais na minha matrícula, por isso que ele funcionou. Vou retirar, vou salvar a alteração. Ele não deixa, porque já existe essa matrícula cadastrada. Tá? Vamos colocar no item 8 e vamos salvar o Moisés como mecânico. Vamos salvar essa alteração. Show de bola. Se eu precisar excluir o Moisés também, nós temos essa opção. E ele libera essa exclusão, porque eu não estou empregado em nenhum empréstimo de ferramentas. Né? Então vamos aqui pegar as ferramentas, né? Todas essas ferramentas hoje ficam guardadas no estoque, mas nós também temos algumas filiais com particularidades, como por exemplo, filiais que têm o uso de. O estoque é pequeno, e aí a filial também é pequena, e acaba que fica junto com o chefe de oficina, né? Fica na sala de oficina essas ferramentas, então ali o chefe de oficina consegue fazer esse controle também para não se perder. Tá? Então aqui nós temos algumas ferramentas com seus devidos números de série. Aqui é o cadastro, vamos cadastrar, por exemplo, um tablet novo. Vamos pegar aqui um tablet de oficina. O número de série dele vai ser o COD 004. É uma ferramenta de informática e a sua localização é no estoque. Ok? A condição dele é ok, ele não é necessário nenhuma manutenção ou está danificado. Tá? Esses itens não têm número de patrimônio, não tem um número imobilizador, né? Então são itens, inclusive, de locação, né? Por questões da direção da empresa, e eu não tenho nenhuma observação a fazer sobre esse item. Tá? Então vou salvar aqui. E ele não deixa, novamente, porque já tem cadastrado aqui um notebook com esse número de série. Vamos cadastrar com outro número de série. Ok, deu certo. E vamos aqui no empréstimo. Então nós temos alguns empréstimos acontecendo, e inclusive já temos um aqui que eu deixei rodando, então o Paulo está fazendo. Vamos fazer a devolução desse item do Paulo, né? Então ele registra o horário de retirada, o horário de devolução, quem fez e o responsável. Então aqui em usuários nós temos o líder, que é o José Luiz Freitas, então ele é como se fosse o chefe de oficina e ele fica responsável aqui como líder desse usuário, tá? Desse mecânico no caso. Vamos simular aqui um empréstimo, né, do tablet que nós acabamos de criar para outro mecânico. Vamos pegar aqui o Lucas Brandes, que não tem nenhum cadastro ainda, né, e vamos criar esse empréstimo. Esse empréstimo está rolando. Aqui na tela inicial nós temos todos os empréstimos que estão acontecendo. Então, vamos dar o exemplo que o Lucas pegou, além desse item, ele pegou um item de diagnóstico, né? A VCI 4 é um item de diagnóstico. Então, vamos colocar aqui e criar esse empréstimo também, tá? Agora, vamos supor que eu pegue esse mesmo item do Lucas, tá? Essa VCI 4, só verificar. E vamos tentar alocar ela para o Alex. Né? Diz que o estoque é insuficiente porque só tem um item desse, né? Então, como ele é numerado com o número de séries, eu só tenho um item exclusivamente desse daqui. Então, ele não deixa eu fazer essa alocação porque ele já está alocado. Tá? E aqui em dashboard a gente tem todas essas informações. E se por algum acaso eu precisar excluir o Lucas como usuário, existe uma regra de negócio que não deixa, tá? Não nos permite. Então, se eu vir aqui e quiser excluir o Lucas, ele não deixa porque o Lucas já está vinculado a um empréstimo. E se eu vir aqui e devolver os itens do Lucas, nós vamos ter o histórico aqui do empréstimo. E se eu tentar agora excluir o cadastro do Lucas, ele não vai deixar. Por quê? Porque nós temos aqui o histórico disso, então a gente não consegue excluir. Nesse caso, a gente consegue vir aqui, edita e deixa o Lucas como inativo. Tá? Então ele não está mais ativo dentro da empresa, ele foi desativado, e aí, no caso, ele não aparece mais pra gente aqui, tá bom? E tudo isso está linkado no nosso banco de dados. Então a gente vai abrir aqui a nossa ferramenta, né, o VS Code. Então
E seguindo aqui rapidamente, essa é a nossa estrutura de banco de dados. Tá? Então aqui nós temos o nosso ID, gerado automaticamente, o nome da ferramenta, o número, a categoria, enfim, todos os dados estão dentro desse banco de dados. Né? Aqui, tabela de usuários, qual é o cargo, se ele está ativo ou não, a matrícula dele, o nome. Tá? E aqui estão os empréstimos realizados e todo o histórico. E para finalizar a nossa apresentação, o nosso sistema ele possui uma API que funciona entre a tela do banco de dados que faz a validação desses dados. Então aquelas mensagens de aquelas regras de negócio que nós criamos, quem faz a gestão de tudo isso é uma API. Tá? Ela envia uma requisição de HTTP para a API, né? Então quando a gente solicita uma informação, né, um registro no banco de dados na tela inicial, ele não grava diretamente, ele vai subir uma solicitação HTTP para essa API vai validar a informação de regra de negócio. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Então de verificar a quantidade de ferramentas, se foi encontrado ou não aquela ferramenta solicitada, né, o responsável. Aqui tem algumas regras que a quantidade dessa ferramenta deve ser maior que zero. Nós temos, né, estoque insuficiente, que é aquele número que a gente viu quando ela já está reservada em alguma função. Tá? Então esse é o principal ponto da nossa API. E aqui nós temos, né, essas regras criadas para cada banco de dados ali, para cada operação que a gente tem. Então a parte dos usuários, a parte, né, do controle de ferramentas, né, tudo que a gente precisa dentro do sistema minimamente. Essas regras de negócios teóricas estão codificadas dentro da nossa API e elas fazem esse filtro. E finalizando a apresentação do nosso sistema, né, qual foi o resultado disso na empresa. Então foi apresentado isso na empresa, fizemos um teste, realmente era uma dor, é um sistema importante que nós tivemos ali na empresa, agregaria muito valor para essa empresa, porém como nós estamos falando de uma empresa grande, né, uma empresa, ela é multinacional, uma marca forte, consolidada no mercado, né, isso foi apresentado ali como uma sugestão de melhoria, mas aí é claro, a empresa vai mandar para a área de desenvolvimento para tratar isso, desenvolver uma ferramenta interna, porém a estrutura, toda a parte das regras de negócio, tudo a parte da lógica do sistema vai ser utilizado, porque com esse sistema, né, é um pouco mais caseiro, a gente conseguiu agregar valor para o problema que nós tínhamos, conseguimos provar que isso ajudaria no processo de empréstimo de ferramentas e evitaria furtos, evitaria perdas, evitaria nós não termos mais controle de tudo isso, porque está vindo novas tecnologias e está cada vez mais aumentando o uso dessa ferramenta comum, então ajudou muito ali no ganho de tempo, né, evitando desperdício, então evitando perder algum item ali para empresa. Tá bom? Obrigado, pessoal, pelo tempo. Esse é o nosso projeto de controles de ferramentas.